Olá, nesse vídeo a ideia mais emblemática, mais importante, digamos em termos conceituais, né, que é o surgimento do inconsciente. Tá? Então se existe o inconsciente, existe o consciente. Né? Até a complexa interação de estruturas. Tá? Essas estruturas elas são psíquicas e possuem pulsões. Isso eu vou falar nos próximos vídeos mais detalhadamente. Então vamos compreender aqui. Então nós temos a primeira tópica, né, que é a chamada também de modelo topográfico. Topos, né, em grego significa chão. Né? Grafia é a descrição, é o estudo. Né? Então é um estudo básico, vamos assim chamar, né, a grosso modo. Vamos chamar de um estudo básico, um estudo que vai nortear, né, esse entendimento. É claro que às vezes nem dá para entender e é realmente isso que o terapeuta ou psicanalista vai fazer. Ele nem vai realmente entender, mas vai conseguir resolver os problemas que inquietam e que vão inquietar ou podem inquietar, vamos falar assim, né, os pacientes. Né? Então, como é que isso acontece? Então, a obra que apresenta essa teoria é aquela famosa obra, A Interpretação dos Sonhos, né? Que em alemão é o Die Traumdeutung, né? Publicada por Freud, né? Em 1899. Tá? Então, nessa obra, A Interpretação dos Sonhos, o Freud ele vai introduzir a ideia de inconsciente. Tá? O inconsciente ele surge nessa obra fantástica e que precisamos compreender desde quando surge, né, a importância de se estudar a psicanálise, a importância de se entender dentro de um hospital. Né? Imagine um jovem médico austríaco, psiquiatra, né, que cuida da saúde mental das pessoas, que avalia, que receita medicações. De repente ele observa em um determinado paciente que há realmente uma necessidade de se estudar mais profundamente a psique humana. Então, vamos compreender que esse inconsciente, que é estudado por Freud, ele também será estudado, explicado, tá? Como os sonhos aparecem para cada um de nós. Tá? Então, os sonhos não podem ser negados, os sonhos não podem ser jamais deixados de lado pelo psiquiatra, pelo médico, pelo psicólogo, pelo terapeuta comportamental, enfim, por qualquer um que vá realmente estudar, vai precisar ir a fundo na questão do inconsciente, né, humano. Mas vamos compreender isso observando também os desejos que estão ocultos na vida das pessoas. Tá? Existem desejos. Tá? E também há os processos mentais inconscientes. Tá? Então nós não podemos jamais deixar de lado isso, tá? Quando nós vamos tentar estudar a mente de alguém. Né? Então vamos aqui ver. Então, a primeira parte dessa primeira tópica de Freud é o consciente. Eu chamei de aqui, um consciente. Tá? Então é a parte da mente que contém o quê? Pensamentos, percepções e sentimentos dos quais estamos realmente cientes, né? No momento em que eles acontecem, em que eles agem, vamos chamar assim. Tá? É a parte acessível da nossa mente, onde a realidade é percebida. Então, a mente humana ela é formada por esse consciente, que é o consciente? É o que percebemos no momento. É claro que se eu for teorizar, né, eu preciso ter exemplos, tá, desse consciente.
E aí eu citei aqui um exemplo, vamos ver se realmente vai valer a pena buscar esse exemplo como uma forma de nós considerarmos e entendermos, compreendermos o consciente. Quando você está pensando em um problema de matemática ou discutindo um assunto com alguém, esses pensamentos e percepções estão no consciente, tá? Então, imagine lá você fazendo lá uma equação do primeiro grau, por exemplo, um professor de matemática que está ensinando aos seus alunos a calcular. Quando ele trabalha com essa ação, né, ele está utilizando, buscando desses alunos o consciente, porque é aquilo que está naquele momento ali sendo trabalhado, tá? Então, se eu tenho um consciente, eu estou percebendo algo, né, naquele momento. Isso é bem claro, né? Acho que não tem como nós aqui confundirmos, né, essa ideia que Freud traz para nós, tá? Se você tem um exemplo melhor, né, se você discorda, deixe nos comentários desse vídeo, tá bom? Bom, continuando, olha só. Pré-consciente, tá? Pré-consciente. O que é o pré-consciente segundo Freud, né, nessa primeira tópica? É a área intermediária entre o consciente e o inconsciente. Contém memórias e informações que não estão no campo imediato da consciência, mas que podem ser trazidas à consciência com esforço, tá? Observe uma coisa bem assim óbvia, né, para quem estuda teoria. Você tem o início, meio e o fim, né? Vamos chamar assim de pré-consciente como um meio termo, né? Ou uma passagem, um caminho do consciente para o inconsciente, né? Eu já diria para você que é o pré-consciente, né? Ele está para ser consciente, mas ainda não é consciente, né? Então é aí uma área intermediária, né, dentro dessa topografia freudiana, tá? É um ponto médio, vamos chamar assim, um ponto intermediário entre o consciente e o inconsciente, tá? E qual foi o exemplo aqui? Olha só o exemplo. Se você não está pensando agora em seu número de telefone, ele está no pré-consciente. Você pode lembrar-se dele rapidamente quando precisar, como ao fazer uma ligação, tá? Como a fazer ou quando for fazer, né? Eu poderia ter deixado assim, quando for fazer. Então é como se fosse um arquivo, né? Uma gaveta. Acho que foi legal isso, gaveta. É bem pragmático também isso, né? Vou chamar assim, dar essa forma, digamos assim, né, mais visual, né, mais plástica, né, mais material, mais concreta, mais real. Essa plasticidade, né, essa, digamos, essa coisa de chamar algo de pré-consciente fica bem claro aqui nesse exemplo, né? Então, se eu não lembro, ou na verdade, se eu lembro, né? Se eu lembro dele rapidamente, né? Quando eu preciso, isso é o pré-consciente, tá? Beleza? Alguma dúvida? Gostou do exemplo ou não? Ficou bem claro aqui, tá? O que é pré-consciente nessa topografia de Freud. Bom, aqui nós temos na terceira parte dessa primeira tópica, o inconsciente, tá? Finalmente ele aparece aí, tá? Então a maior parte da mente onde residem desejos, tá? Então tudo que eu tenho desejo, né, esse meu desejo, seja aquilo que eu estou buscando, né, daquilo que está mais próximo de mim até aquilo que eu estou querendo de qualquer forma, tá? Isso é desejo, que eu desejo, que eu quero, né? Então isso é o desejo, né? Então o impulso
Também, tá? Tem pessoas que são mais impulsivas, né? Você entende assim, uma pessoa que é mais impulsiva. Eu conheço um indivíduo que tem mais desejo. Eu conheço alguém que é mais impulsivo, tá? E, né, você consegue analisar dessa forma. E a memória, tá? Então, memórias reprimidas, né? Então, tudo isso, tá? O desejo, impulso e memórias reprimidas que não são acessíveis diretamente à consciência. Tudo isso é inconsciente. Repetindo, impulsos, memórias reprimidas, desejos, tá? Tudo isso é o inconsciente, tá? Tudo isso é o inconsciente. Tudo que está reprimido em mim, tudo que não está à tona, tá? Aí você vai observando nessa teoria aqui o que é e o que não é, digamos, o inconsciente, tá? Então, tem pessoas que vão ter pontos mais fortes do que os outros, né? Numa entrevista você percebe, até mesmo um amigo, um colega, um parente, um vizinho, né? Uma pessoa que você está assistindo um vídeo, qualquer um de nós, até a si próprio, quando você analisa, você consegue perceber, tá? Tem pessoas que têm pontos dentro no seu inconsciente que são mais fortes. Uns são mais desejantes, outros são mais impulsivos, outros têm memórias reprimidas, tá? E essas memórias reprimidas, elas são muito importantes, tá? É daí, né, dessas memórias é que a interpretação do sonho vai ajudar. E o sonho por si só, né? O sonho é muito importante para Freud. Então, Freud ele acreditava que o inconsciente influenciava profundamente o comportamento e os pensamentos conscientes, tá? Sem sombra de dúvidas, essa descoberta, nesse período em que Freud buscou sair da hipnose, tá? A hipnose ela não vai fazer parte dos seus estudos em si de Charcot e de Breuer, né? O Freud ele vai buscar algo mais concreto para o seu pensamento, que na verdade é algo completamente abstrato, né? Que é o mundo onírico, né? O mundo dos sonhos. Ele vai tentar usar dessa interpretação, né? Isso que nós observamos dentro de uma teoria, por exemplo, filosófica, né? Eu sei que a gente não pode misturar filosofia com psicanálise, psicologia, mas existe também o lado da filosofia da interpretação, né? Então, o pensamento, de um modo geral, ele tem vários aspectos de análise, né, para Freud. E esses aspectos são maravilhosos, né? Quando você se debruça para ler, né, a obra de Freud, você fica encantado. Para quem gosta, né, é um prato cheio. Então, qual é o exemplo aí que eu coloquei do inconsciente? Olha só o que eu coloquei aqui, ó. Se você tem um medo inexplicável de cães, inexplicável, tá? Olha o adjetivo. Pode haver uma memória reprimida de uma experiência negativa com cães na infância. Olha aí, isso é muito importante, tá? Que ele está falando aqui, ó, que está armazenada no inconsciente, tá? 3 coisas importantes aí: o medo inexplicável, a memória reprimida, tá? E esse armazenamento no inconsciente, tá? Essas 3 etapas, vamos chamar assim, né? Essas 3 fases de compreensão do inconsciente são fundamentais sobre a questão conceitual em Freud, tá? Então, se você consegue enxergar isso claramente, tá? Você consegue ter assim uma noção do que é o estudo do inconsciente freudiano, tá? Então, todo mundo tem uma memória perdida dentro de si, né? E aí o que a psicologia, o que a psicanálise também vão falar? Dos gatilhos mentais, né? Esses gatilhos mentais são importantes para nós entendermos. Claro, são termos muito mais contemporâneos, digamos assim, né? Quando eu falo gatilho mental.
Mas eu, num próximo vídeo, eu quero tratar sobre isso mais isoladamente, né? Como que surge o mecanismo de compulsão-repetição, por exemplo, tá? E tantos outros, né? Eu vou trazer uma série deles, tá? Por que uma pessoa tem um desejo inexplicável sobre uma determinada coisa também, isso é importante. Ou por que eu tenho ansiedade, né? Por que eu tenho depressão? Por que surge isso, esses pensamentos, né? E isso já é explicado por esse simples fato de que o inconsciente ele traz o inexplicável, ele traz aquilo que está reprimido e, finalizando, ele armazena tudo isso dentro de si, né? Em si, né? Dentro dessa questão que a gente pode compreender algo que está em si mesmo sendo observado como aquilo que eu não entendo, o porquê que eu estou agindo, né? É o não entender daquilo do que eu sinto, né? Esse é talvez uma das pequenas formas de nós conseguirmos, digamos, isolar, né? Entender essa incrível metáfora, né? Essa parte muito importante dessa metáfora do inconsciente, que daqui a pouco eu vou falar sobre a metáfora em si, né? do iceberg. Então, você não se lembra de algo, eu não sei, eu não estou lembrado, né? Daquilo que eu acredito que eu tenha sentido, né? Desse evento, enfim, dessa coisa que aconteceu comigo, né? Desse fato que aconteceu comigo, né? Um evento triste, ruim, que me deixou muito confuso ou confusa, melancólico ou melancólica, tá? Mas isso vai afetar a nossa vida e o nosso comportamento. Então, às vezes até o surgimento de uma patologia, de um sinal, de uma marca na nossa vida, né? Seja ela algo que vem à tona toda vez que eu sinto, como também aquilo que está bem reprimido dentro de nós. Então, tudo isso o inconsciente vai tratar, tá? Toda essa questão de que envolve essa soma, né? Porque a palavra soma em grego significa corpo, tá? Então, o processo de somatização ou a somatização, né, é exatamente dada por essa parte importante que é o inconsciente. Então, fica bem claro agora, né, com essa tópica, né, como é que eu entendo isso. Agora vamos partir para a próxima parte do vídeo agora, em que eu vou tratar sobre esse iceberg, né, dentro dessa perspectiva chamada primeira tópica ou modelo topográfico de Freud.